Já vimos primitivas padrão, né? Aqui é a parte da aba Create. Agora a gente vai dar um pulinho. Clicou aqui, vai sair esse combo, né? Essa lista de elementos, né? De itens. Extend primitivas, ou seja, primitivas extensivas. Elas têm uma diferenciação não só no formato, né? Claro, cada primitiva é um formato geométrico, mas elas têm uma diferenciação quanto às configurações. Vamos pegar, por exemplo, a Hydra. Clicou aqui, ó. Clicou, arrastou, mesmo procedimento, nada muda. Vamos aqui em Modifier. Agora eu vou estar explicando, já abordando questões com relação aos modificadores. Por quê? Porque a gente já tem um entendimento de como se criar primitivas. Essas são as extensivas, porém, como eu já disse, só vai mudar questões de opções na aba Modifier, que é aqui que são modificadores. Então, aqui, por exemplo, está no formato tetra, cube octal, ou seja, no formato octagonal e cúbico. Pode ver, ó. Estou mudando o formato. Docked Icons. Vira quase que uma esfera. Star é estrela. Formato estrela. E tem dois tipos de estrela. Star 1 e 2. Tá? Tem as questões dos parâmetros, que eu posso estar aí modificando a parte de chanfro pelo P e pelo Q. Ok? Então aí eu estou mudando isso aqui. Eu estou mexendo com a parte de chanfro, né? Que na realidade nada mais nada menos é do que uma elevação envergada para dentro ou para fora. O anti-aliens scale. Vamos voltar aqui no formato tetrárquico, né? Formato anterior, estávamos com a Hydra, que pode virar até, ó, colocando em 1, por exemplo, no Q, e acaba virando um triângulo. Ou de um lado ou do outro. E X-scaling, ou seja, escalar eixo. Posso estar escalando aqui os eixos. Então ele vai pegar os eixos com relação, ó, no caso aqui, e olha só que interessante, para fora ele acaba pegando e esticando os vértices das pontas. Vou até enquadrar, ou colocando para dentro. Ó, o botão do meio do mouse eu consigo dar um zoom aqui. Já estou com o Orbit habilitado. O R, por sua vez, ele trabalha com com os outros eixos, que o P, o Q e o R, na verdade, são equivalentes a escalar X, Y e Z, só que nas pontas, nos vértices. Essa é a grande verdade. Ok? Aqui a gente tem questões de vértices, se vai trabalhar com os básicos, centralizados ou escalar, ou centralizados e laterais. Então aqui é uma questão de posicionamento. O radius, que é o raio, seria o tamanho, o diâmetro da nossa ilha, e se vai trabalhar com as coordenadas de mapeamento, que sempre você vai deixar habilitado, que vamos trabalhar com materiais. Então aqui é com relação à Hydra. Vamos voltar lá na aba Creator, Chamfer Box, ou seja, box chanfrado. Com chanfro, aquilo que acabamos de comentar. Clicou, arrastou, mais uma vez fez a extrusão, clicou. Agora ele vai vir com a terceira opção. Olha só que interessante. Esse tipo de primitiva extensiva é interessante para você fazer, às vezes, almofada, tanque de combustível, enfim, uma vasta gama de opções você vai ter. Eu vou deixar aqui um pouco chanfrado, vou enquadrar e vou aqui já na aba Modifier. Eu posso trabalhar aqui com o comprimento, com a largura, altura, e posso filtrar e posso trabalhar aqui com o chanfro, aumentando ou diminuindo o mesmo. Os segmentos é aquilo que a gente já abordou. Eu tenho segmentos para comprimento, que é inlay, largura, que é o width, altura, que é o right, e para o chanfro, olha só que legal, que aí fica mais suavizado o chanfro. Posso trabalhar com ou sem suavização, com smooth, mapeamento de coordenadas gerais e mapeamento de tamanho por mundo, que é aquilo que já abordamos nas primitivas. Ok, vamos deletar aqui o mesmo. Temos aqui a opção Oil Tank, clicou.
uma vez arrastou, solta o botão e vai para cima ou para baixo. Clicou mais uma vez, ele fez a extrusão. E clicou mais uma, você pode fechar ou não a questão quanto a envergadura do topo e da base. Vamos enquadrar. Aqui o radius é aquilo que já é do nosso conhecimento, que é o tamanho, mas olha só que interessante. Aqui o radius ele não altera somente, vou dar até um Ctrl Z, o radius ele não altera somente o tamanho, acaba aumentando o formato, porque ele vai comprimindo pelas pontas dos vértices. Vou dar um Ctrl Z, posso alterar aqui a altura, cap right, né, que seria o que? Aquilo que fizemos naquela hora, que é a distância entre a base superior e inferior, se eu vou trabalhar de forma centralizada ou não. O bend é envergadura, pode ver que ele está unindo aqui a parte de cima com a parte de baixo. Sides é o número de lados, joguei aqui 26, joguei aqui 3, quanto mais lados eu tiver, mais suave vai ficar. Ó, agora sim você deve estar fazendo algum sentido para vocês. Estou vindo aqui no bend novamente, e aí eu posso estar fazendo com que o meu objeto esteja aí mais uniforme. E o right segment seria os segmentos com relação à vertical. Suavizar ou não as faces, slice on, que já é do nosso conhecimento, se ele vai começar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, de forma aí que eu possa deixar apenas parte do meu elemento e não ele como um todo. Deletei. Vamos para a próxima primitiva extensiva, que é o spline. Clicou, arrastou novamente, parece que é um cilindro no formato octágono, mas ele tem um pouco mais do que isso. Vamos aqui em Modifier, que é o primeiro item, Radius, que é o diâmetro, já do nosso conhecimento. O Right, que é a altura, que é para o Right, que nada mais nada menos é do que o número de segmentos. Olha só o que ocorreu. O Bend, que é a suavização entre as faces, olha só. Side, que é o número de lados, posso aumentar para deixar mais suave ou diminuir para deixar mais diferente. Cap segment, número de segmentos com relação ao mesmo. Segmentos de base, pode ver que eu aumento o número de arestas e vértices, galera. Ó, só observa aqui na janela de front. Vou até dar um maximizar. Ó. Vem aqui, clica nesse botão Max Viewport Throw, ou seja, você consegue maximizar. Pode ver que eu venho aqui em Cap Segments, eu consigo aumentar esses segmentos com relação à base. Não com relação à base de cima e abaixo de baixo, mas não com relação ao corpo. E o Right Segment, aí sim, eu consigo aumentar segmentos com relação ao corpo. Tudo bem? Olha só. Smooth, suaviza, né? Aí vamos voltar para a janela de perspectiva. Dá um zoom aqui. Smooth é aquilo que já é do nosso conhecimento, suaviza ou não. Slice on também já é do nosso conhecimento. Ele mostra até onde você vai querer aí visualizar o objeto ou não. Então clicou, ele vai fazer aí com que você enxergue somente aquilo que você delimitou. Então, ó, tá aqui. Ou o contrário, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Ó, se quiser rotacionar, só vem aqui no Orbit, clicou aqui na alça, arrastou, só solta onde quer. Se quiser visualizar no Render, vem aqui, Render, tá aí. Slice Form, também trabalha com... aqui o Form e o To seria referente ao Slice On, generalização, mapeamento de coordenadas, que isso aqui vai ser para materiais, e aqui também o Real World Map Size, que também vai ser itens para materiais, ok? Deletou, vamos aqui para o Gcon, esquadrar tudo, clicou, arrastou. A princípio parece uma forma primitiva apenas no formato aqui
de pentágono. Clicou, mas é mais do que isso. Depois que você fez isso, olha só que interessante. Eu cliquei duas vezes, estou na terceira opção de modificador pelo mouse. Olha só, posso aumentar o número de lados. Vou aumentar, cliquei. Vou aqui no Modifier, mudo o número de lados. Radius, que é o raio de abrangência. Filter, que é o distanciamento entre os vértices. Right, a altura. Segmentos com relação à parte de lados, altura e o espaçamento entre as arestas. Suavizado ou não, eu decido. E as coordenadas de mapeamento que já vimos antes. Tudo bem? Ring wave, ou seja, onda de anel em ondas, né? Clicou, arrastou, tá aí, ó, com diâmetro interno e externo. A gente pode estar trabalhando aqui com radius. Rail segments, seriam segmentos com relação ao anel. Deixa eu enquadrar aqui tudo. Ok, deu uma melhorada. Ring width, aqui o diâmetro interno, né? Sides, o número de lados. Posso aumentar ou diminuir. Right, a altura, olha só que legal, consigo fazer aqui uma extrusão. Right segment, segmentos quanto à altura, pode ver que está aumentando. Dá uma olhadinha pelas janelas de front e left, você vai ver que está aumentando aí os segmentos com relação à altura. Tudo bem? Ok. No grower, grow and stay. Se eu vou querer um formato criativo e produtivo, resumindo, com extrusão ou sem. Ok? Então vamos deixar sempre nessa primeira opção. Start time, growing time, também a gente vai deixar aqui nessas opções que seriam, aqui são opções avançadas que a gente vai ver mais pra frente, viu galera? São opções para estar trabalhando com múltiplas formas com relação ao ring wave. A gente vai ver elas mais pra frente com calma. Agora vamos para o prisma, vamos deletar aqui o ring wave. Vem aqui no prisma, clicou, arrastou. Você consegue determinar para que lado, para direita, esquerda, para o centro, em que posição você vai querer a ponta do teu triângulo. Clicou, fez a extrusão. Vou enquadrar, modifier, muda aí o lado, que o triângulo vai estar se deslocando. Muito interessante isso. Posso criar uma rampa, enfim, dá um leque de opções para mim. E trabalho com a altura no right, que vocês viram, e os segmentos com relação a todos os lados. Mapeamento de coordenadas está habilitado. Ok, a gente vai agora para o nosso próximo, que é o Torus Node. Torus Node, não é difícil, clicou no mesmo. Deixa eu só dar um stand all aqui, clicou, ele tem esse formato aqui mesmo. Você clica a segunda vez, você consegue definir o diâmetro. Você pode escolher se você quer ele em formato circular ou node. Aqui o radius é nada mais nada menos do que o tamanho. Segmentos, ó, pode ver, quanto mais segmentos eu tenho, mais natural fica. Quanto menos segmentos, mais facetado fica. Vou deixar aqui com bastante segmento, deixei aqui 118. O pi e o ki é com relação ao número de revoluções, ou seja, o número de entornos que o objeto dá por si próprio ou em si próprio. E aí eu posso trabalhar de inúmeras formas, também aqui pelo ki. Cross sections é o diâmetro, número de lados, também eu posso aumentar ou diminuir. Eccentricity, que eu posso criar aí achatamento, tá achatando a minha primitiva extensiva. Twister, que seria para fazer torções. Lamps, isso aqui é para trabalhar com materiais. Lamps right, é a altura do que? É como se fosse engiar, como se eu estivesse engiando a malha. E tem o Lamps offset, que é
posição dessa técnica de enviar. Posso suavizar referente a tudo, os lados ou nada, e aí fica a coisa mais assim, fica mais fake, fica aí mais tosca, enfim, fica mais facilitada. Vou deixar para tudo. Mapeamento de coordenadas é o mesmo, porém aqui eu posso estar trabalhando com U e V, ou seja, mapeamento horizontal e vertical. E eu vou deixar para a gente ver isso quando vemos a parte de mapeamento. Ok? Então vamos agora para o nosso próximo item. Vamos deletar isso aqui. Chamfer cycle, ou seja, cilindro chanfrado, clicou, arrastou, clicou mais uma vez. Olha só que interessante, ó. Ele vai criar um chanfro, é um cilindro, só que ele tem chanfro. Você vem aqui na aba Modifier, você alterna, ó, redimensiona aí na prática o diâmetro, right, que é a altura, fillet, que é o chanfro, e right segments, ou seja, segmentos com relação à altura, o chanfro, pode ver que se eu tenho mais segmentos fica mais suavizado, os lados, com mais fica suavizado, com menos fica mais facetado, ele vai do que você vai precisar. E os segmentos com relação ao que? A parte de topo e de baixo. Suavizo ou não, e da mesma forma no Slice On eu determino se eu vou demonstrar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Ok? Vamos aqui em Encapsulate, que seria a parte de encapsulamento. Clicou, arrastou, ele virou uma cápsula, ele criou uma extrusão. Eu cliquei duas vezes e arrastei, só isso que eu fiz. Foi em Modifier, Radius, que é o diâmetro, Right, que é a altura, Sides, que é o número de lados, Right, número de segmentos com relação à altura. Posso escolher o número aqui, olha só, de lados, Smooth, se suaviza ou não, e o Slice On, que já é conhecido por nós, se eu demonstro da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita.